Muitas vezes a gente acredita que quando o casamento tá ruim, se a gente der um gelo também, sei lá, vou dar um susto nele, vou dar um gelo, né? O que acontece? Por que a gente acha que às vezes esse é o caminho? Primeiro porque isso já é uma dor minha de rejeição, então eu já tendo a me fechar, né? E aí acaba que naturalmente acaba desconectando. Mas às vezes eu quero fazer isso intencionalmente. Por quê? Porque a gente vem de uma crença, e uma parte dela é real, que se eu tô muito disponível, se eu faço demais, né? O outro não dá valor. Então, assim, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um gelo. Eu vou ficar na minha, eu quero ver, ele vai vir atrás aqui, né? Então, real. É real. Quando alguém faz demais pela relação, desequilibra a relação e afasta. Então, talvez aqui, mas a questão não é que dá um gelo, é conter-se, tá? Então, realmente a gente precisa aprender a fazer um pouco menos, talvez, mas pedir, solicitar, mas não é só ficar fechada, contida, emburrada, achando que ele vai correr atrás só por isso. Não, eu tenho que fazer um outro movimento, tá? Então, assim, só que a grande questão é que eu preciso entender o que eu tenho que fazer. Então, se eu faço demais, tipo, eu passo por cima dos meus limites. Eu passo por cima dos meus limites para agradar o meu marido. É isso que eu tenho que conter. Não é me fechar e dar um gelo, entendeu? Eu preciso começar a me posicionar. Então, não é dar um gelo, é falar assim... eu passo por cima das minhas coisas pra dar atenção pra ele, pra fazer aquilo que ele quer que eu faça. É isso que eu tenho que parar de fazer. Mas isso não é dar um gelo. Né? A gente confunde. Aí eu já vou lá, me fecho na minha ferida de rejeição e já fico aqui achando que aí se ele vem me dar uma atenção, fala, tá vendo? Só me dá atenção quando eu me fecho aqui. Não. Não é isso. Sabe? Nesse movimento, como que a gente vai buscar, né? Então, ao invés de eu me fechar, eu falo assim, olha, eu não vou, assim, tal coisa eu não vou fazer, porque eu sinto que eu não aguento mais, assim, mas eu quero, então eu me posiciono e falo, pra mim é muito importante, por exemplo, olha como que muda completamente. Eu venho e falo assim, fulano, queria que você soubesse o quanto você é importante pra mim. E o quanto o nosso casamento é importante pra mim. O quanto a nossa família é importante pra mim. E é por isso que todas as vezes que eu te sinto distante, que eu sinto, né, que você tá longe, que você não tá aqui, que a gente não consegue fazer as coisas juntos, é por isso que isso me machuca tanto. É porque você é importante. É porque pra mim nosso casamento é importante, é porque pra mim nossa família é muito importante. É por isso, né? Então, em vez de eu me fechar, eu falo assim, como que a gente pode resolver isso? Porque eu realmente me sinto ferida quando isso acontece. Eu sei que você não tá fazendo isso com a intenção de me ferir, mas eu me sinto. Como que a gente pode? Vamos fazer uns combinados? Né? Vamos ficar todo dia 30 minutos, 40 minutos, sem telefone, eu e você? Sei lá, pode ser abraçado, pode ser no sofá, assistindo alguma coisa que a gente goste. Seja conversando, seja fazendo uma comida junto. Entende? Então, em vez de eu dar um gelo, eu me conecto. Porque quando eu dou esse gelo desse jeito, tentando equilibrar, eu tô tentando fazer uma coisa que é certa, mas de um jeito errado. É certo trazer equilíbrio. Mas não desse jeito. Não trazendo desconexão. Compreendem? Tá ficando claro para vocês? Bom, e aí então, depois de tudo isso, o que tá por detrás de toda essa dificuldade da gente se manter próximas, conectadas dentro do nosso casamento? Gente, conexão é então resultado. Que bom, mulheres. Que bom que tá fazendo sentido. Conexão é resultado de confiança, tá? É isso que faz com que a gente busque várias coisas lá fora. Diálogo, isso e aquilo, mudar o jeito do marido, né? Tudo isso que eu vim falando ali. E, na verdade, o grande problema, não confio nos homens. Não confio no meu homem. Por quê?
mulheres. Nós, mulheres fortes, focadas em sucesso profissional, em vida, em carreira, em dinheiro, resultados, temos tanta dificuldade em confiar nos homens. Porque, na verdade, nós carregamos essa dor transgeracional, essa dor das outras mulheres da nossa família, que é: homens não são confiáveis. Não confia, não confia, não se entrega. Cuidado, cuidado. Porque quando você menos espera, eles te decepcionam. Pode te decepcionar. Cuidado, 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 né? Então, todas nós, mulheres fortes, nós fomos criadas para ser fortes exatamente porque alguém lá atrás, na nossa ancestralidade, não pôde confiar. Por quê? Porque um homem morreu cedo, porque traiu, porque foi embora, porque teve outra família, porque sei lá o que, um monte de coisa. Pois é, Lid, nós estamos aí juntos para isso, né? Que não seja mais daqui a um tempo, essa sua fala, tá? Então, assim, nós fomos criados. Por que eu tenho que ser muito forte? Porque eu não pude contar com alguém. Porque houve uma grande dor, uma grande decepção. Esse homem falhou quando eu confiei nele. Adoeceu, ficou inválido, não sei. Claro que não importa se foi porque ele quis ou circunstância, sabe? Mas isso gerou em mim uma dor, isso gerou nas mulheres da minha família uma dor de que não dá para confiar, você tem que sempre se precaver, né? Então, quando a gente carrega essas dores, o que faz? A gente fica sempre na defensiva, sempre fechada, tá? Eu estou sempre buscando o quê? Estratégias. Plano B, que eu chamo. Plano B. Estratégias de ganhar um dinheirinho a mais aqui, de fato, porque... Sabe o que eu faço com isso? Plano B, que está lá no nosso plano secreto solidário. Me preparando para o dia que der errado. Porque no dia que der errado, né? Pelo menos eu vou poder cuidar desses meninos. Porque no dia que der errado, que eu ficar sozinha, que a relação tiver algum problema, eu já tô garantida. E o que acontece, gente? Se eu não confio, tá? Então, eu posso continuar sendo uma mulher forte, focada em sucesso profissional? Pode. Contanto que você acesse as curas do seu feminino, pode e deve, gente, porque isso não vai tirar de você. Só que assim, quando eu acesso as curas do meu feminino, eu aprendo na minha alma a confiar no masculino, a enxergar os homens com novos olhos, a bondade deles, a força deles, a dignidade deles, o brilho deles, a força deles, a bondade dos homens. Não tem coisa mais bonita do que enxergar a bondade dos homens. Porque enquanto eu não chego nesse lugar, eu não consigo me entregar para a relação. A minha relação está sempre num nível superficial. Enquanto não houver a verdadeira confiança, a minha relação estará sempre num nível superficial com o meu homem. Ou pelo menos um pouco superficial. Eu estou sempre fechada, na defensiva, preparada para quando chegar o problema. Então, quando eu acesso a cura do feminino, especialmente no pilar de reconciliação com o masculino, gente, são 6 raízes de reconciliação com o masculino que eu trabalho dentro do meu método. São várias coisas. A questão da transgeracionalidade é uma das mais fortes, mas tem várias outras coisinhas por detrás. Tem vários pontos. A sua relação com seu pai, uma outra relação que pode anteceder a sua relação com seu pai, os seus parceiros anteriores, ciclos não fechados, são várias dinâmicas, tá? Então, quando eu acesso esse lugar dentro de mim, começa a ser leve a minha relação com os homens. Aqui, nesse lugar, eu posso confiar. Nesse lugar, eu posso deitar no peito do meu marido, sem achar que ele é meu inimigo, né? Ou que ele é perigoso.
Eu posso começar, a Elis Teixeira está perguntando aqui no Insta o que é o plano secreto de solidão. É uma dinâmica inconsciente, sabotadora das nossas relações, especialmente das nossas relações amorosas. São dinâmicas que fazem com que a gente continue inconscientemente fazendo escolhas, assumindo posturas que nos levarão ao mesmo desfecho de várias mulheres da nossa família. O que? Solidão. Ficaram sozinhas ou se sentiram sozinhas em suas vidas. Tiveram que dar conta sozinhas. Seja uma solidão real ou uma solidão a dois. São essas dinâmicas, tá? Eu trabalho isso tudo dentro da mentoria. Então, outra coisa que essa mulher consegue. Abrir espaço para o seu marido chegar e ser junto com ela dentro da relação. Nem mais, nem menos. Então, quando eu confio, eu saio da competição. Porque eu não tenho mais que ensinar meu marido. Eu confio. Eu posso ocupar o meu lugar, eu deixo ele ser comigo. E aí a gente faz um novo nível de construção nessa relação. Ocupar um lugar em que eu não tenho que salvar ninguém, nem ser salva. Em que eu possa apenas expressar a minha alma, quem eu sou, meu feminino. Né? Eu não tenho que salvar o meu marido, mudar o jeito dele, consertar o jeito dele, mas também não fico querendo que ele seja um pai pra mim. Né? Que ele venha me salvar, que ele venha resolver minhas dores, minhas feridas. E quando ele não me dá atenção, o mundo acaba pra mim. Não, tá tudo bem, né? Eu não preciso ser salva por você, eu quero construir com você, né? Ocupar um lugar onde eu não preciso ter o controle nem o domínio da razão, de tudo. Quem tá mais certo? Enquanto a gente tá aqui, a gente tá totalmente no movimento masculino. Quem tá mais certo? Quem que é melhor? É a sua família ou é a minha? O meu jeito é o seu? Você não sabe. Você não sabe. Você faz tudo errado. Você vai fazer igual o seu pai que fazia tudo errado. Então, aqui, quando a gente tá nesse lugar, não tem descanso. Eu tô armada, eu tô em guerra. Eu tô brigando, né? E esse lugar saudável da mulher é um lugar em que nós podemos ocupar o nosso corpo, nos conectar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações. Um lugar em que eu posso ser eu mesma, sem ter que provar nada. Onde eu me sinto boa o suficiente sendo do jeito que eu sou. Em que eu me sinto feliz de estar na minha própria pele. Apesar de tudo que eu carrego, que eu gostaria de mudar ainda. Seja internamente ou seja externamente. Seja na imagem física ou seja nas minhas questões internas, entende? Mas aqui eu me sinto boa o suficiente. Me sinto feliz por ser eu mesma. Eu me alegro com a minha vida. Eu sou grata pela vida que eu tenho, pela mulher que eu sou, pelas questões que eu carrego, até pelas minhas feridas e cicatrizes que me tornaram a mulher que eu sou hoje. Eu sou grata por aquilo que eu carrego da minha ancestralidade, do meu povo. Eu sou grata. Né? Aqui é leve, aqui é bom estar nesse lugar. E aí, então, eu posso abrir o espaço, esse feminino curado, abre espaço para o novo acontecer. Abre espaço para o novo, para o criativo. Aqui eu me torno um espaço de fecundidade, um lugar de criação, de abertura, de novo, onde eu posso finalmente descansar, primeiro em mim mesma e depois no meu marido. Então aqui, por mais que a minha rotina seja pancada, que eu faça muita coisa, é leve. É leve. É descansado. Eu tenho um lugar de refúgio. Primeiro, porque eu descobri que o meu oásis está dentro de mim. Então eu acesso esse oásis aqui dentro, independente de como esteja esse deserto. Segundo, eu descobri que eu tenho um oásis aqui, um grupo de apoio, mulheres que estamos juntas no processo. Aqui é descansado. Por mais que seja desafiador, que tenha dor, que tenha problema, que tenha de vez em quando também choro, né? Mas não é desesperador, porque a gente sabe que tem caminho, porque a gente sabe que tem solução, porque a gente se nutre, porque a gente se alimenta. Então, primeiro eu descobri onde que o feminino é descansado, quando eu descubro que o oásis está dentro de mim, quando eu descobri que a mulher solitária, na verdade, não é sobre o marido egoísta, não, é sobre a solidão tá dentro dela. A mulher solitária, hoje no casamento, ela já era solitária desde muito antes dela se casar, até sequer conhecer esse homem. A maioria das mulheres solitárias, elas carregam um vazio e uma dor, uma falta de sentido,
na alma dela desde criança. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo em primeiro lugar. Então, quando eu descubro esse refúgio seguro, esse oásis dentro do meu coração, na minha alma, onde eu acesso esse lugar de descanso. Eu descanso aonde? Aqui. Depois eu descanso também nos meus lugares externos aqui. Descanso no meu marido, na confiança que eu tenho nele. Aqui é descansado. Aqui, então, é por isso que essa mulher curada, ela inicia o processo de transformação do seu casamento, mesmo quando o marido ainda não entendeu. Porque começou dentro dela. E ela muda a postura dela, ela passa a solicitar, ela passa a confiar no marido dela, ela passa a se portar de uma maneira diferente com relação a ele. E ele tende a começar a fazer mais, né? Porque nós estamos em relacionamentos. Relacionamentos, então, física quântica explica isso, né? Quando eu mudo algo aqui, o observador, olha o que nos diz a física quântica, o observador muda o observado. O observador muda o observado, né? Quando eu começo a interferir no meu próprio experimento, que é quando eu mudo algo dentro de mim e observo e olho, né? Me relaciono com o outro, algo no outro muda. Isso é física quântica também. O observador muda o observado. Quando eu mudo algo dentro de mim, né? Por exemplo, aqui, eu estou me relacionando com vocês. Se eu mudo algo dentro de mim, se de repente eu sou invadida por uma fúria aqui, e eu começo a gritar com vocês, falar coisas ruins, negativas, vocês todas vão ter, cada uma vai ter um jeito, vai mudar o que está se passando aí. Algumas vão ficar com palpitação, umas nervosas, umas com raiva, umas sem entender nada, me achando a louca. Umas vão sair desconectadas da nossa ligação aqui, outras vão começar a abrir a câmera, abrir o áudio e gritar também. Uma simples mudança aqui desperta uma mudança no outro aí, né? Então, é assim que uma mulher curada abre espaço para o novo chegar na vida dela. O feminino é que abre espaço para o novo. Qual que é o ápice do feminino? Cura da confiança. Qual que é o ápice do feminino? O sim de Maria, que diz sim, mesmo que eu não entenda como será. Confia. E quando uma mulher curada se abre para o novo, o extraordinário acontece em sua vida e ao seu redor. Esse é o processo de cura do feminino. Esse é o milagre, essa é a chave, é o segredo, é a cura da confiança. Mas para isso a gente tem que passar por um processo de cura. E é isso que eu entrego para as mulheres dentro dessa mentoria. Conexão com seu feminino, cura da confiança em si mesma. Quais são os 5 passos para a conexão com o casamento? Conexão com seu feminino, cura na confiança em si mesma. Reconciliação com o masculino, confiar no parceiro, confiar no meu homem, olhar para o meu homem com novos olhos. Esse é o código secreto, porque muitas mulheres que trabalham sobre feminino não trabalham a nível profundo a reconciliação com o masculino, que para mim é a chave. Para mim é a integração de masculino e feminino dentro de mim. Reconciliação com o masculino é um dos grandes diferenciais do meu trabalho. Reconciliação com o masculino e sair de plano secreto de solidão. Depois, uma outra chave é confiar na força da relação. Sabe como eu tenho construído? Sabe como eu saí de um deserto escaldante, doloroso, profundo, e tenho construído meu império no meu oásis? Confiando em mim, confiando na força do meu homem e confiando na força da nossa relação. Nós temos uma frase, minha e do Sérgio, que é assim: juntos vamos mais longe, mais rápido. A gente sabe
que nós dois juntos, apesar das nossas diferenças e de tudo que nos diverge, nós somos uma potência juntos. Nós somos uma potência juntos, muito maiores do que somos separadamente. Nós confiamos plenamente na força da nossa relação. A gente dá os passos porque a gente confia. Nós tivemos 3 filhos confiando na força da nossa relação, na força do nosso casamento. Juntos encontramos as melhores soluções. É desafiador ter 3 filhos no mundo de hoje. Nós tivemos por escolha, porque nós confiamos. Nós confiamos na força da nossa relação e na força do nosso casamento. Mas como que eu confio na força da minha relação se eu não confio nem em mim mesma e se eu não confio nele? Tá? Daí a gente vai passar por todo esse processo, né? Então, dentro desse movimento, então aqui, conexão com o feminino, reconciliação com o masculino, confiar na força da relação é um movimento de sair de plano secreto de solidão, porque a mulher do plano secreto de solidão, que é a mulher solitária, não confia em ninguém. Não confia em ninguém, tá sempre controlando tudo porque não confia. Não vai confiar na força da relação. Ela tá sempre preparada para seguir sozinha. Plano B, né? A chave da confiança tá aqui entre quando eu acesso as curas do meu feminino, acesso equilíbrio, aprendo a equilibrar a minha relação, não fazer demais, mas também não exigir demais do que o outro. E trabalhar também as minhas feridas de rejeição, porque quando eu tô vibrando muito nas minhas feridas de rejeição, qual que é o problema de quem se sente rejeitado? O outro é sempre uma ameaça, porque se a minha felicidade está nas mãos do outro, o quanto ele vai me rejeitar ou me amar, o outro é sempre perigoso. Porque ele pode me rejeitar a qualquer momento. E nessa hora eu me desestruturo. Então eu não consigo trabalhar a cura da confiança se eu não aprendo, né? A confiança vai trazer equilíbrio para a relação, tá? Então a gente vai ter que aprender a equilibrar a relação. E confiança aumenta, e o equilíbrio aumenta a confiança. Então é um movimento que se retroalimenta. Quanto mais eu sei equilibrar essa relação, mais confiável essa relação se torna. E ao contrário também, quanto mais eu confio, mais eu consigo equilibrar essa relação, tá? E eu preciso trabalhar a ferida de rejeição, senão o outro é sempre uma ameaça, senão o outro nunca é confiável, porque ele pode me ferir a qualquer momento e para mim é muito perigoso, né, voltar para aquele lugar de rejeição. E exercício de entrega. Esse é um exercício profundo da confiança, né? Então, quando eu falo assim sobre a entrega, o que é essa entrega? Essa entrega é um exercício que eu falo muito dentro de todo o meu processo, né? Eu falo que a pessoa muda de mentalidade. As mentoradas, quando elas vêm para cá, eu trabalho muito sobre esse movimento de entrega, né? Eu entrego a minha relação. Eu me entrego à força que conduz a nossa relação, né? Quanto mais eu me entrego para a relação, quanto mais eu confio, mais eu consigo me entregar para essa relação. E a gente vai para níveis mais profundos de intimidade, de conexão. Vira um ciclo virtuoso, positivo, que se retroalimenta. Quanto mais eu confio, mais eu me entrego. Quanto mais eu me entrego, mais eu me conecto. Quanto mais eu me conecto, mais intimidade temos. Quanto mais intimidade, mais confiança de novo. Mais confiança, mais entrega, né? Eu preciso me entregar. Eu faço vários exercícios com as mulheres, com as mentoradas, para elas se entregarem. Para elas se entregarem a várias situações da vida. É um movimento de confiança no todo, na vida, no movimento da vida. E também na relação de casal, tá? Então, no final das contas aqui, como que uma mulher que está conectada com o feminino traz esse homem para dentro da relação? É uma pergunta que está aqui, inclusive, aqui no Instagram, né? Então, primeiro a gente vai ter que entender, a gente vai precisar compreender também dentro desse processo os segredos do feminino e do masculino, né, que essa mulher sábia,
porque esse processo é uma jornada da sabedoria feminina. Ela domina e ela pratica, e por isso ela transforma o seu casamento, né? De onde vem? Primeiro, ela precisa compreender, além de passar pelas curas, passar por um processo de cura da confiança, se entregar para o masculino, se entregar para o seu homem, abrir espaço, seu espaço interno, para a relação se aprofundar e acontecer mais e mais. É incrível. Olha aqui, a mulher abre espaço. O feminino abre espaço. O masculino fecha espaço. Isso fica claro nos órgãos reprodutores, masculino e feminino. No útero, que é o máximo do feminino. É uma câmara vazia que abre seu espaço interno para receber o novo. Então, no final das contas, cura do feminino é sobre isso, tá? Então, quando eu abro meu espaço interno, olha aqui. Então, vou contar um segredo para vocês. Uma relação de casal, ela se aprofunda até o quanto a mulher, permite que essa relação se aprofunde. Porque o homem, ele não sabe aprofundar a relação. Ele aprofunda o tanto que a gente cede para aprofundar. Ou seja, o quanto eu curo o meu feminino, aprendo a confiar e abro espaço, ele fecha espaço. Eu abro espaço, ele fecha espaço. Significa que a gente se aprofunda, a gente vai para novos níveis de intimidade e conexão a partir do meu processo de cura do feminino, em que quanto mais eu confio nesse movimento de reconciliação com o masculino, quanto mais eu confio, mais eu tenho coragem de me entregar para esse homem que agora não é mais meu rival. Eu me entrego para ele, me entrego para a relação, confio na força dessa relação, mais ele se aprofunda, mais ele se conecta comigo e mais nós caminhamos para novos níveis na relação. Tá, e aí como que a gente precisa entender isso? Bom, um homem é movido pela admiração da sua mulher. Então, quando eu compreendo que o masculino é movido pela admiração do feminino, né? E quando ele sente que a mulher está presente, está disponível para a relação e confia mais nele, ele quer fazer mais pela relação, pelo casamento, por aquilo que ele sabe que é importante para ela. Por quê? Porque se ele faz isso, mais admiração ele tem dela. Gente, o combustível do masculino é a admiração da mulher. Portanto, quando você mostra e sinaliza aquilo que é importante para você, aquilo que você gostaria, não grita, briga, reclama, tenta mudar o jeito dele. Mas quando você mostra aquilo que é importante, e quando ele faz aquilo, você valida aquilo e reconhece, a tendência é que ele queira fazer mais daquilo. Mais, tá? Porque ele quer mais admiração dela. Então, outro ponto. A mulher descansa na proteção e apoio do seu homem. Então, quando eu aprendo também a descansar, pedir essa proteção, deixar que ele me proteja, em vez de eu tentar guerrear tudo. Então, quanto mais eu deixo também ele me proteger, e não é cuidar de mim, e não é me salvar, e não é ser meu pai, não. Eu deixo ele também assumir uma parte pesada, eu deixo com ele que é dele, não tento fazer a parte dele, não tomo frente de tudo, mas eu consigo descansar no apoio emocional, na presença, no suporte emocional desse homem, que no final das contas é o que a gente precisa. E aí a gente consegue descansar. E aí nesse momento em que eu descanso, o exemplo ali no peito dele, ele se fortalece no masculino dele, ele quer fazer mais. Ele quer se conectar mais, ele quer fazer mais para, no final das contas, voltar a ter mais admiração. Então, quanto mais eu fico no meu feminino e descanso também na proteção dele, mais ele cresce no masculino dele, mais ele quer fazer coisas para conectar comigo e para ser mais admirado por mim, compreende? O masculino também a gente precisa entender que é mais natural e fácil para o masculino conduzir e guiar do que para o feminino. Então, quando uma mulher, ela assume todas as coisas da casa, e assume tudo, e faz tudo, e toma frente, não sei o que, o que acontece com essa mulher? Ela vai ficar exausta, sobrecarregada e raivosa. Claro, é pesado, é muito pesado. Então, quando ela deixa ele conduzir, tá?
Não é tomar as decisões sozinha, não é nada disso. Mas assim, ela não toma frente de tudo, ela não vai, não toma frente, não resolve, já fiz, já resolvi. Nossa, não fez, já fiz, né? Então, quando ela sai desse lugar, ela deixa ele conduzir, e ela mesma vai fazer muitas coisas, mas... E para onde que ele vai conduzir, minhas queridas? Ele vai conduzir para aquele lugar que você gostaria. Se você tiver a sabedoria de mostrar para ele qual lugar que você gostaria. Por que que ele vai fazer isso de novo? Porque ele quer admiração. Tem uma frase do Padre Fábio de Mello, eu não vou lembrar ela certinho aqui, mas que assim, ele fala assim: mulher que sabe o que quer, não se dobra, mas redobra os cuidados para não virar quase homem. E aí ele fala uma coisa assim, e isso faz com que ela conduza o mundo sem fingir que o faz, né? Tipo assim, algo desse tipo. Assim, ela indica a direção. A mulher curada é um farol. Ela é uma líder visionária que indica a direção para onde ela gostaria que a nossa família fosse, que o nosso casamento fosse. Se ela souber usar isso, em vez dela querer fazer isso à força, ela indica a direção e deixa ele fazer a força para isso acontecer. Então, dentro desse processo, a gente vai trazendo esse homem com as nossas posturas, com o nosso jeito, ocupando o nosso lugar no feminino. O feminino vê o potencial do masculino, né, do homem. Geralmente a gente vê o potencial dele daquilo que até ele mesmo não estava vendo. E a gente começa a ajudar ele a expressar o melhor dele, quando a gente fomenta o brilho dele, quando a gente confia nele, quando a gente mostra para ele que a gente está confiando, que a gente acredita, né? Quando a gente, enfim, em vez de eu ficar o tempo todo falando que não preciso fazer nada, deixa que eu faço, eu não preciso de você para nada. O homem precisa se sentir útil. Então, quando esse feminino ferido mostra para ele que ela não precisa dele, que tanto faz ou não faz, ele tá presente ou não tá presente, que para mim não muda nada, que, né? Então tudo isso desconecta. Agora, quando eu olho para ele, vejo o potencial dele, confio nele e falo: eu preciso de você. E eu sei que você pode muito mais do que você está fazendo hoje. Eu confio em você. Eu preciso. Juntos nós vamos mais longe, né? Eu não dou conta de tudo sozinho. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, tá? E aí a gente entende que quando a gente entende que o masculino faz de tudo para agradar a mulher, porque assim ele vai ter mais e mais admiração. O masculino, ele quer servir ao feminino. É isso aí, Carol. Eu tenho essa frase. A mulher é o farol, a mulher curada é o farol que guia a sua família para a verdadeira prosperidade familiar, né? Para a verdadeira prosperidade. E aí agora eu tenho dado um outro nome, que é: a mulher é a líder visionária da família. O homem pode ser o chefe, mas ela é a líder. Ele guia, mas ele guia para o lugar que a líder indica. Ele faz a força para o lugar que ela indica que ela gostaria de ir. Que ela mostra. Eu tenho outra frase que eu falo assim: quando uma mulher sabe vender os seus sonhos para o seu marido, eu falo que ele compra, ele paga à vista e paga sorrindo. Porque ele sabe que se ele pagar, se ele comprar o sonho dela, se ele pagar o sonho dela, ele vai ser mais admirado por ela. Ele paga sorrindo. É muito incrível.